Olá, amigos, muito boa tarde a você que a partir de agora vai acompanhar o nosso programa Notícias da Semana, aqui pela TV Precabura e também pela página do Bezerra da Silva. A partir de agora, a informação da semana para você de todo o Brasil, você do Ceará, de Fortaleza, da região metropolitana. Sejam bem-vindos e a gente hoje, nesta quinta-feira, dia 17 de outubro, destaca o desabamento de um edifício de 7 andares aqui em Fortaleza. Nosso programa hoje vai ser um programa direcionado justamente a este triste e lamentável acontecimento. Desabamento do edifício Andréa, que desabou na terça-feira, dia 15 de outubro, por volta das 10 horas e 28 minutos, ali no cruzamento da rua Tiburcio Cavalcante com a rua Tiburcio Cavalcante ali, não é? E justamente que deixou aí Fortaleza parada, Fortaleza triste, por causa dessa questão. Desabamento. E eu convido a você para compartilhar. Nós iremos mostrar vídeos, nós iremos mostrar imagens, desse acontecimento. No cruzamento da Tiburcio Cavalcante com a rua Tomás Acioli, no bairro Dionísio Torres. Infelizmente, a situação que aconteceu já deixa vítimas. E o trabalho do Corpo de Bombeiros, das forças de segurança, das pessoas, dos profissionais que estão ali, tentando ainda resgatar na esperança de trazer algumas pessoas com vida. Mas sabemos que o momento é de bastante apreensão e também de esperança, principalmente de familiares. Então o nosso programa começa agora e você pode compartilhar. Convido a você a compartilhar. Compartilhe o nosso programa Notícias da Semana aqui da TV Precabura e da página do Bezerra da Silva. Hoje nós iremos falar com um profissional, que nós iremos debater justamente essa situação dos edifícios da capital cearense, O Arnold Malveira, ele que é engenheiro civil e vai estar aqui conversando com a gente, conversando sobre estruturas, sobre a questão de fiscalização também. Esses acontecimentos, há 4 meses atrás, nós tivemos um desabamento, Desabamento de um prédio ali no bairro Maraponga, em Fortaleza. E agora, 4 meses depois, mais esse edifício agora no bairro Nobre e com vítimas. Daqui a pouco a gente vai, então, receber o nosso convidado aqui. Porque antes, a gente quer mostrar o momento aí que a nossa equipe, nós passávamos próximo ali ao desabamento, no Meireles, e a gente foi até lá, no momento, no calor da emoção, no calor da situação. Nós temos vídeos aí, gravação feita pelo nosso celular, que mostra as pessoas apreensivas, pessoas torcendo aí que não tivesse vítimas, mas infelizmente nós flagramos o momento em que vítimas estavam sendo aí resgatadas, pessoas chegavam desesperadas. Vamos aí então ao nosso vídeo no momento que nós chegamos logo após esse desabamento. Bom, pessoal, nós estamos aqui no exato local, aproximadamente uns 100 metros aqui, de onde o prédio veio a desabar aqui na Tiburcio Cavalcante, em Fortaleza. E tem um grande número de pessoas aqui curiosos. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil acabou de chegar, o pessoal da MC, certo? Estão fazendo o trabalho de resgate, Resgate das vítimas, as pessoas que
ainda pra esquina, por favor. moravam, estavam no prédio, né? Então a gente não sabe, ainda não foi concluído nada, ainda está em andamento aí os primeiros socorros das pessoas. Né? A gente torce aí que as pessoas que possam ter aí ter sofrido esse acidente realmente possam sobreviver todas, né? Mas o acidente realmente foi grave, o desabamento desabou o prédio todo, né? Tá tudo no chão, inclusive veículos de baixo. E é ali, né? Tem a movimentação dos policiais tentando organizar o pessoal, os curiosos, né, que queiram pegar alguma imagem, né? Hoje em dia as coisas estão assim devido à tecnologia, né? Tanto que nós recebemos as primeiras informações logo pelas redes sociais desse desabamento, né? E aí, ó, mais viaturas chegando, mais ambulâncias do SAMU chegando, né? E aí dá para medir o tamanho da preocupação, né? Temos helicópteros sobrevoando por aqui também. Dá para ver aí a situação, né? Algumas pessoas até nesse momento não levam a sério a gravidade do ocorrido, né? Pessoas brincam, riem, e é dessa forma, infelizmente. Parece que o coração humano não tem mais piedade das ocasiões tristes que acontecem no dia a dia das pessoas, né? Infelizmente, tem dessas coisas, né? E aí tá aí, uma grande movimentação de ambulâncias, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, AMC dando apoio também com relação ao trânsito. A gente só torce que as pessoas que estejam debaixo daqueles escombros possam, de uma forma ou de outra, serem socorridas e que possam, né, podendo até observar que a gravidade do fato, a gente pode esperar até coisa pior, mas a esperança a gente sempre tem. A gente continua aqui, gente, né? Infelizmente, o resgate está sendo feito. A gente já vê movimentação da perícia forense, do rabecão. Então, obviamente que esses indícios nos mostram que tem possivelmente pessoas que já morreram, né? Que foram nesse desabamento. A gente não sabe a quantidade, né? Porque tudo está indo no calor da ocorrência, no calor da situação. Mas é um ambiente que está cada vez mais ficando triste. As pessoas, parentes, pessoas que conhecem o ambiente, né, de vez por outra chega e saem com a emoção, saem chorando, porque conheciam pessoas que moravam nesse prédio, né? Então, fica esse nosso registro aqui. Desabamento. Como é que é com o cidadão? Qual é o nome do senhor? André. André, o senhor conhecia aí? Não, eu moro aqui próximo, né? E passei aqui na hora, né? Uhum. E já mandei o vídeo aqui para uns grupos, né? Dos amigos, e já me mandaram um retorno aqui, né? Mas né, a gente não pode comprovar a veracidade. O vídeo com relação ao quê? A condição do prédio? As condições aqui da garagem, né? Então tá mostrando aí as condições. Depois o senhor passa para mim que a gente faz aqui uma junção desse vídeo. Mas se for realmente isso aí... Bem comprometido, né? Comprometido demais, né? Então, vamos ver se isso tem pé de veracidade e por que as pessoas não tomaram as providências, por que não agiram antes que isso tudo pudesse acontecer. É lamentável, né? Tudo isso que ocorreu. O senhor mora aqui perto, sempre via esse prédio? Sim, eu passei na Antônio Salles, tinha acabado de desabar, né? Moro aqui na Oswaldo Cruz, acabado de desabar. Beleza. Ok, então obrigado. Tá aí, gente, as ambulâncias, rabecão. É um trabalho conjunto das forças, né, provavelmente já tem vítima fatal, né, porque já chamaram a viatura do rabecão, né? Rabecão, né? Pois é. Agora há pouco a gente viu lá o resgate de um cachorrinho, né? O irmão de uma senhora que está lá resgatando aí um cachorrinho. Então é lamentável, gente, essa situação. Muito triste, um dia triste. Essa tarde, início de tarde, né? Final de manhã para início de tarde aqui em Fortaleza. Ó, gente, nós estamos aqui, nós flagramos o seu Edilson, ele resgatou essa cachorrinha, tá certo que era da irmã dele, que morava naquele prédio, ó, seu Edilson. Triste a situação, sua irmã ainda não foi resgatada. Não foi encontrada, não. Não sei se ela tá lá dentro com outro sobrinho ou
ou se ela está lá embaixo dos entulhos. Você dizer um prédio de quantos andares ali, aproximadamente? 6 andares. 6 e andares. A cobertura. E a cobertura, né? Mas ninguém desconfiava que esse prédio pudesse desabar. Eu tomei café lá, domingo eu vim dar missa, tomei café lá com ela, que faz tapioca pra gente. E ninguém tem a menor desconfiança, eu nem acreditei. É isso aí, gente. Triste e lamentável a situação. E nesse momento aí foi o momento que nós chegamos lá para registrar, não é, toda essa situação, e foi realmente no calor do acontecimento. As buscas continuam a acontecer, não é? As buscas, a esperança de que pessoas possam ainda ser encontradas com vida. Já temos aí o resultado, inclusive, até agora pela manhã, né, das pessoas que foram vítimas. Ainda tem seis pessoas desaparecidas, né, confirmadas mortes de 4 pessoas. As imagens, olha só, olha, veja aquele cidadão que estava ali no muro, né, no muro do prédio, no muro ali, e de repente ele foi bem rápido, não é? Porque de repente a poeira cobriu ali. Que lamentável, gente. Ainda é triste, claro, a situação aqui em Fortaleza sobre esse desabamento. Vítimas, pessoas, foram resgatadas pessoas que com vida, que estavam ali, um jovem que tirou inclusive uma foto lá, a gente não tem aqui, mas a grande maioria das pessoas viu aí o rapaz que estava lá pedindo socorro com o celular. Ele não estava num lado aí do prédio que caiu, e ele ainda conseguiu, né, graças a Deus, não ser soterrado aí pelos escombros, né? Tá aí o momento aí do desabamento do prédio. Veja só, o cidadão correndo ali e conseguindo escapar. Lamentável. Lamentável, mas como eu te disse, compartilhe, porque hoje o programa vai ser importante, porque a gente vai debater sobre essa situação. Mostra agora aí um vídeo que chegou até a nossa equipe, um vídeo que mostra possivelmente seja as colunas do prédio um dia antes de cair. Vamos mostrar aí. Mostre aí para você que está em casa poder acompanhar e ver. Se realmente for, porque nós não temos aí. Aqui a gente trabalha com a realidade. Nós não podemos ser de maneira alguma irresponsável de dizer que aquilo ali com certeza supõe-se que ali era o prédio antes de cair, um morador foi lá e fez a gravação. A gente não tem certeza disso, tá certo? Nós estamos aqui, como muitos aí que querem levar ao pé da situação notícias, e muitas das vezes não é, né? Não é aquilo. Depois aparecem fatos aí e a realidade. Vamos então mostrar aí. Tá aí, portanto, você vê aí, né? Tá sem áudio, mas você vê aí a situação, né? Olha só, veja só aí. Colunas, os pilares desse prédio que supõe-se é parecido. O prédio é parecido, mas a gente não tem a certeza, a gente não é perito. Eu acredito que essas imagens aí vão estar sendo averiguadas, já estão sendo averiguadas para saber o pé de realidade. E nós estamos recebendo aqui o engenheiro civil Arnold Malveira, que vai falar com a gente sobre as questões de estrutura, as preocupações que os moradores devem ter, né, aí nas suas residências, nos seus apartamentos, nos seus prédios. A responsabilidade é de todos, Você está morando num ambiente que aparece parede rachada, né? Um momento aí, esse vídeo aí mostrou uma coluna totalmente mostrando os ferros, né? Inclusive enferrujados. Então, você tem também responsabilidade de ir lá, chamar o bombeiro, chamar alguém, ou seja, Defesa Civil, para ver como é que está a situação. Então, estamos recebendo, Arnold, seja bem-vindo ao nosso programa aí, lamentar essa situação, né, esse acontecido. Você como engenheiro civil, acredito, e por isso que nós trouxemos você aqui, convidamos você,
sabe da situação que hoje encontra-se Fortaleza, né? Várias construções antigas e que precisam ser aí né, fiscalizadas, reformadas e de uma maneira certa. Boa tarde. Ligue só o microfone, pronto. Tá ligado? Pronto, beleza. Tá ligado, ok. Boa tarde, Bezerra. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Realmente, a gente tem que fazer uma série de considerações para falar sobre o assunto, né? Nós moramos numa cidade litorânea, com uma agressividade marinha muito intensa. Eu, além de engenheiro civil, sou químico industrial também, formado pela Universidade Federal do Ceará. Muito bem. Então, trabalhei... É assim mesmo, tá bom. E trabalhei 4 anos no tratamento de corrosão aqui no projeto de pesquisa que eu tinha na universidade na época. Então, assim, falar de um acidente no momento de grande emoção, que a população de Fortaleza sentiu com muito impacto, não só as pessoas envolvidas, mas, assim, eu como engenheiro, na terça-feira, não fiquei legal depois do evento. À tarde eu não fui trabalhar porque realmente, além de acompanhar as notícias, eu queria também dar... Porque você sente o impacto. Claro. A gente tem que relacionar aqui uma série de fatores. Primeiro, também buscar um pouco de empatia. Às vezes se busca achar culpados e julgamentos e talvez não seja muito bem assim. A gente tem profissionais, colegas envolvidos que não queriam esse resultado, embora o resultado aconteceu, e a gente trabalha basicamente com 3 possibilidades: imperícia, negligência e imprudência. Quem vai definir isso aí é uma perícia. Qualquer conjectura em qualquer setor, ou qualquer entrevista, qualquer programa, qualquer mídia que divulgue algum juízo de valor, ele é especulativo, porque a perícia precisa informar as reais causas do acidente. E tudo vem a questão também de documentação, a perícia é quem vai saber. Como a gente mostrou agora há pouco, aquele vídeo, né, de supostamente seja o prédio que desabou no dia anterior. Aquelas colunas, está aí, inclusive, saiu um pouco aqui, sim, ó. Sim. Essas colunas dessa forma, aí mostra, no momento aí, ó, o cidadão mostrando aí as colunas totalmente destioradas, não é? E mostra a dimensão do prédio, ó. Você vê que é um prédio grande, alto, né? E aí... assim, a Prefeitura de Fortaleza tem uma lei, a 9913 de 2012, já tem um decreto regulamentando essa lei, que preza exatamente pela obrigatoriedade dos donos de empreendimentos, principalmente multifamiliares com mais de 3 pavimentos, que é o caso aí, é um prédio de 7 pavimentos, e também não só acima de 3 pavimentos, mas qualquer prédio de uso coletivo. Então nós vamos colocar aí escolas, ginásios, estádios e assim, tem os próprios prédios públicos, institucionais, igrejas. Então tem um rol de prédios que privilegia essa lei. Essa lei ela visualiza uma inspeção periódica, dependendo da idade do empreendimento, né? Principalmente, então ela define basicamente 4 faixas: prédios de até 20 anos, de 21 a 30, de 31 a 50 e com mais de 50 anos. Evidentemente, quanto mais novo é o prédio, menos a periodicidade de inspeções. Então 5 anos para quem tem até 20 anos de construído, então 3 anos para quem tem de 21 a 30, 2 anos de quem tem de 31 a 50 e acima de 50 anos de executado é anual. Então é a inspeção que é feita... A inspeção anual. Os órgãos competentes. A inspeção precisa de um engenheiro habilitado para efetuar tal tarefa. Bom, essa inspeção ela é feita por quem? Quem é o responsável? O síndico? Quando se trata de um condomínio, o síndico tem a responsabilidade administrativa de buscar essa solução. Entretanto, muitas vezes ele pode se chocar com alguns problemas de entendimento por parte dos condôminos com relação aos valores. Alguns condomínios possuem subestação, elevadores, então, para se fazer uma inspeção nesse nível, não se resolveria só com o engenheiro civil.
precisaríamos de engenheiros mecânicos, precisaríamos de engenheiros eletricistas. E isso tem um custo. Agora, quanto é que é o custo para se salvar 10 vidas? Se alguém tiver um valor que possa mensurar, a gente com certeza não vai chegar nesse valor. Exato. Né? Então, assim, o que é que acontece? Esse custo, muitas vezes, em valores absolutos, ele pode não ser tão baixo. Mas demanda para você o resultado de segurança, tranquilidade, bem-estar, segurança para você, para sua família, para os circunvizinhos. É tanto que nós tivemos vítimas que não faziam parte. Não faziam parte, exatamente. Né? Eram vizinhos, pessoas que ali estavam passando também. A gente costuma, nas tragédias, às vezes, achar que bom que foi menor. O prédio, ele ruiu, a gente chama ruir ou colapsou, né? Praticamente na vertical. Uhum. Ele praticamente não inclinou. Se esse prédio sofre uma ruína, um colapso, onde ele tomba para um dos lados, maior. A dimensão do problema é muito maior. Né? Se esse prédio ocorre no período noturno, um acidente desse, é muito maior. Portanto, vamos falar assim, o que é que a gente pode visualizar dos vídeos, o que é que a gente pode... Pronto, eu gostaria afastar só um pouquinho ali. Você vai acompanhar por aquela tela lá, tá certo? Sim. Pode até se afastar mais um pouco para você ver. Pronto, pronto Olha, aí. Tá ótimo aí. Acompanhe por lá e acompanhe por aqui, ó. Você vê aí. Ó, aqui, é porque não aqui, para aqui. Isso, se puder parar o vídeo aqui. Pronto, ótimo. Ó, a gente tem uma seção de pilar, né? A seção de pilar. Isso. Isso aqui era para ser concreto, tá? Concreto. Evidentemente, como nós estamos numa atmosfera agressiva, que é Fortaleza, qualquer fissura que venha aparecer no concreto é entrada de umidade, salinidade. E isso pode formar aqui dentro do pilar uma pilha, um processo corrosivo, um processo galvânico. Consequentemente, o ferro que está aqui dentro, na verdade, ferro eu estou falando para que as pessoas entendam. Na verdade, isso aqui é aço. É aço, a gente não né? trabalha com ferro, com aço. Então, esse ferro, geralmente, ele mostra a patologia dele. Você vai ver no pilar, o pilar expandido, porque isso aqui vai gerar reações que promovem a produção de gases, os gases expandem o concreto vai e chega a fissurar, seria o termo técnico, mas conhecido como rachou o concreto. Para que quem esteja nos assistindo possa entender. Isso aí, essa estrutura, aí tem um pilar. Obviamente que talvez esse prédio aí esteja muito mais de 10 pilares, não sei. Não tem como observar. Mas se uma desses pilares, só um, tá assim, tem como ser resolvido e tal. Agora, a maioria, 50%, estando estragado, já é um risco grande. Não, na verdade, assim, tem como se resolver todo. Sei. Se esse prédio, que é datado de 82, tivesse cumprido as exigências da nova lei, de 2012 para cá, ele já teria feito 3 inspeções. Ou seja, ele estaria com 3 inspeções feitas em cima da problemática que ele tem. Que a gente vê nas reportagens e na mídia, muita gente relatando que o prédio já vinha apresentando problemas há mais de 10 anos. Então, esses problemas, com certeza... Acumulou. Né? Agora, você pode perguntar, tem como resolver? Tem. Agora, isso aqui, recuperação estrutural, se faz em pontes, se faz em túneis, se faz em viadutos, se faz em condições até piores. Agora, a gente precisa de um planejamento. Quando eu tiro esse concreto aqui, ó, que ele é feito para aguentar a compressão, para aguentar o peso da estrutura. Quando eu tiro isso aqui, a seção do meu pilar diminui. Diminui, né? Consequentemente, esse pilar já não tem mais a mesma resistência de carga que ele estava quando era íntegro. Exato. Não só porque ele tirou o concreto, até porque o concreto aqui poderia já não ter nem função estrutural, do tanto que já estava danificado. Agora, eu tenho que escorar a estrutura. É premissa básica. Premissa básica. E planejar. Eu não posso fazer, se tiver 30 pilares, eu não posso fazer nos 30 pilares de uma vez. Eu tenho que fazer em 1, em 2, em 5. Agora, e também não muito próximos. Não posso fazer em 4 pilares vizinhos. Não é recomendável. E aí eu tenho que escorar. A quantidade de escora vai depender. Por isso que tem que ter um engenheiro responsável para entender de quanto de carga tem ali, para dimensionar o tanto de escoras. Exato. Nós estamos aqui recebendo o engenheiro civil Arnold Malveira, ele que está falando sobre essa situação. Nós estamos aqui analisando. Aqui nós estamos falando de maneira alguma, já falei e repito, que esse vídeo seja
do prédio lá. A gente não pode afirmar porque a perícia é quem vai pegar todo esse material e dizer se se realmente esse vídeo tenha sido feito no prédio. Parece realmente muito que tenha sido no prédio que caiu, até pelas imagens que a gente tem anterior, mas mostra aí a estrutura, não é? Estrutura quebrada, e aí o Arnold Malveira, que é um engenheiro civil bastante conceituado, já participou de muitas obras em Fortaleza e outras regiões, e a gente está fazendo a análise desse vídeo aí. Nós não estamos aqui de maneira alguma dizendo que esse vídeo realmente foi do prédio, e se foi a causa que ninguém é engenheiro, aliás, aqui ninguém é perito, né? Nós estamos aqui com o engenheiro falando sobre essa situação. Arnold, então, Fortaleza é uma cidade que já tem bastante prédios, estruturas antigas. A preocupação de muitos que às vezes não observam é a questão daqueles prédios do centro de Fortaleza. Aqui, até que dimensão existe, né, a responsabilidade da prefeitura, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, sei lá, os órgãos competentes para estarem fiscalizando isso. A preocupação de prédios tão antigos que a gente vê e ainda habitados, muitas das vezes utilizando-se como comércio e tudo isso. Ao seu ver, precisa de uma fiscalização maior, precisa-se de um trabalho de prevenção? A prevenção, ela é condição sine qua non do próprio habitante, do próprio residente, do próprio proprietário, do dono. Existe uma controvérsia, porque a lei não é obrigado a ter lei para poder efetuar a manutenção. Eu concordo, não é obrigado. Infelizmente, pela educação, talvez da cultura brasileira, quando a gente sofre uma imposição do Estado, essa ação passa a ser talvez mais efetiva. Aí é a se debater no momento, talvez, quando passar um pouco mais dessa emoção, o quanto é eficaz a fiscalização, como poderia ser feito isso pela Prefeitura, porque é responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza, para que isso seja uma condição obrigatória, já que você não consegue a conscientização do morador, do dono do condomínio, dos proprietários, como é que a Prefeitura pode impor essa conscientização? Mas lembrando sempre que deve ser feito por um profissional ou por profissionais qualificados, registrados. A gente também, não estou aqui falando especificamente do caso que estava em obra, eu não estou falando do colega que, porventura, tem a responsabilidade técnica, é uma questão de empatia. A gente tem também filhos e pais de família também que talvez estejam envolvidos com isso, né? Que devem ser julgados ou devem ser direito à ampla defesa e ao contraditório, tá? Para poder que possam se explicar. Não tem aqui uma inquisição sobre as pessoas que se envolveram no processo. Evidentemente, a Polícia Civil vai investigar, vai fazer a perícia e responsáveis serão, talvez, indiciados no processo legal. Então, eu acho que a primeira coisa é a conscientização das pessoas. Caso a conscientização não surta tanto efeito, a Prefeitura, com o seu poder de fiscalização, ou uma multa, ou incluir isso no IPTU, ou aumentar a taxa de IPTU para quem não apresentar os laudos de acordo com o tempo, né? Você mencionou, Zé, a questão da moradia. Se eu tiver um tempinho ainda... Sim, à vontade. A gente também tem um déficit habitacional muito grave, né? A gente também tem pessoas com baixa condição financeira. Um serviço de engenharia de recuperação estrutural, no caso específico, ele pode demandar valores significativos. Nós estamos falando em valores significativos. Então, muitas vezes as pessoas não têm condição de ter uma condição de moradia, que ninguém quer morar numa condição desfavorável. É verdade. Né? Então, tentam levar, vão empurrando, vão tentando, só que muitas vezes nós estamos com 2 processos de colapso em 4 meses em Fortaleza. Então, isso é um indicativo. É verdade. Muito grave. Inclusive, eu queria estar falando também com relação a isso. Nós temos aí as imagens, o vídeo, daquele outro desabamento que aconteceu lá no bairro Maraponga, há 4 meses, né? Lá no bairro Maraponga teve aí um desabamento, se puder colocar, para a gente estar analisando também e debatendo com relação. São obras, aliás, são situações diferentes, né? Haja vista a questão de terreno, acredito eu,
você como engenheiro pode me confirmar isso, tem a questão de terreno, tem a questão da idade desse prédio e da idade desse daqui também, né? Desse aí que esse é muito mais veio a novo. desabar, esse com a estrutura nova, né? Mas que desabou também. Aí, ocasiões diferentes, às vezes até a questão terreno, né? Estrutura de como começou. Bezerra, a execução de qualquer obra, a gente tem uma equipe. A gente precisa de um calculista, um engenheiro calculista. A gente precisa conhecer o terreno para que esse cálculo seja bem feito e a fundação seja adequada e com segurança para o prédio. A gente precisa de um engenheiro para executar a obra. Precisamos dos mestres de obras, dos pedreiros, dos encarregados, dos serventes, que também sem eles a obra não funciona. Não tem andamento, né? Precisamos quebrar alguns paradigmas de que é engenheiro. Não, é uma simbiose de funções para que um prédio de qualquer dimensão que você encontrar aqui em Fortaleza seja concluída. Né? O engenheiro diz, eu fiz tal prédio. Mentira. A gente precisa de uma série de pessoas. E precisa de uma coordenação. Entretanto, muitas vezes, pode ser exigido ou pode ser pressionado o engenheiro, e aí vai depender de engenheiro para engenheiro, a questão de valores numerários. Né? Quanto mais rigor, quanto mais cuidado, quanto mais atenção eu dou à obra, essa obra ela aumenta um pouco o custo. Isso aí é fato, porque demanda mais recursos humanos, demanda mais tempo, então realmente os valores estão envolvidos. Mas não tem custo que não se pague a longo prazo. Porque quando você compra uma casa, quando você comprou a sua, quando você compra um apartamento, você acha que é um investimento da vida. Mas você tem que considerar mais ou menos em torno... Existem estudos de entre 1,5% e 2,5% do valor do imóvel para que você possa gastar anualmente, de maneira direta ou indireta, para manter, pagar impostos, taxas e consertos que acontecem. Então você tem que se planejar também para isso. Comprar um apartamento de 1 milhão, ok. Planeja pelo menos 25 mil por ano. IPTU, taxa de condomínio, taxa extra e tudo mais. Então, é um estudo que as pessoas também devem considerar. É verdade, gente. Olha, nós estamos aqui debatendo um pouco sobre a situação desse desabamento que aconteceu, recebendo aqui o engenheiro civil Arnold Malveira, ele que fala sobre os últimos 2 desabamentos que aconteceu em Fortaleza, que é esse da Maraponga, que nós estamos aqui com a imagem, tá certo, na tela, e sobre o último que aconteceu, infelizmente, com vítimas. Vítimas e a preocupação das pessoas, a preocupação que tem que ter o setor público também, além das pessoas e dos moradores, para se prevenir, para não acontecer mais o que aconteceu. Desse desabamento com pessoas morando num prédio. Obviamente que a gente está sempre levantando esse assunto, quem vai dizer o que houve é a perícia. Mas já há uma contradição entre prefeitura, e agora apareceu um documento com relação à legalidade. A prefeitura, no primeiro momento, disse que lá era um prédio que estava ilegalmente. Agora já apareceu um documento mostrando a legalidade. Acharam um documento aí no cartório. E aí? Quem é que está errado na situação? Foi falta de fiscalização? Alguma coisa aconteceu que está havendo aí esse... não está sendo ligado uma coisa com a outra. Quem é que está perdido na história? Inclusive apareceu a construtora, com documentação em cartório registrado lá. Mas a documentação em cartório é diferente da documentação da prefeitura, não é, Arnold? No cartório basicamente está registrando as alterações que tem naquele terreno, naquele lote. Né? Na prefeitura você teria que registrar o projeto arquitetônico, o projeto construtivo, o projeto estrutural, instalações hidráulicas, elétricas. Agora, a gente tem que considerar também que a lei muda. Então é um prédio de quase 40 anos, né? 37 anos. Necessariamente as exigências de 82... O documento foi encontrado no cartório, parece que é de 1982, né? A execução do prédio. O registro do imóvel, do terreno, é de 81.
Então, assim, a lei se altera. Então, as exigências de 82, eu não sou do jurídico, eu não teria como saber o quanto mudou para 2019. Agora, o melhor fiscal que tem de qualquer construção é o dono. É o dono. No caso de um condomínio que você tem 13 apartamentos, são 13 donos. Então, você tem 13 donos olhando o apartamento. Com um detalhe, Bezerra. Dificilmente uma estrutura dessa de concreto, ela colapsa de ontem para hoje. Ela vem dando sinais. Ela vem... o que um corpo serve para o médico legista, ele diz que o corpo fala com o médico legista. Uma estrutura de concreto, ela mais ou menos fala para o engenheiro. Então você vai verificar trincas, fissuras, recalques, vai verificar barulhos, problemas de abertura, fechamento de porta, muitas vezes inclinação, a dificuldade de, às vezes, abertura de porta de guarda-roupa. Então, assim, a estrutura ela vai dando sinal. Provavelmente foi dando sinais e esses sinais não foram respeitados. Eu vi uma entrevista, desculpa mencionar, de um profissional dizendo que a entrevista dele, eu não sei a veracidade da informação dele, onde ele menciona que foi feita uma recuperação anteriormente e ele fechou com argamassa para que ninguém visse a ferragem. Na verdade, a gente utiliza uma argamassa para recuperação estrutural, que ela tem um custo muito maior do que a convencional, só que ela tem características muito melhores do que o concreto original. Ela passa a ser estrutural. Para ter ideia, em termos de resistência, uma argamassa normal de parede com a do pilar, ela é em torno de 10 vezes menor. Então, colocar argamassa no pilar é mera maquiagem. Uhum. A não ser que você use uma argamassa polimérica, feita especificamente para esse tipo de atividade. Existe um procedimento para você fazer uma recuperação do pilar. Você tem que limpar esse ferro, deixar uma área acessível para que você possa recompor o concreto. Então, assim, existe um procedimento, existe uma norma para que isso seja feito. Na engenharia, nós temos infinitas normas. Não vou falando infinitas porque são várias normas. Para toda e qualquer atividade. Tudo que eu for fazer em engenharia, eu tenho uma norma para me orientar. Norma é lei? Não. Mas é a melhor forma de você fazer e se respaldar no legal. Tá? Eu, como profissional, hoje eu tenho 4 obras em andamento. A gente está passivo de alguma hora, se não tivermos cuidado, acontecer também um sinistro com a gente. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que trabalhar todo dia com muito cuidado. Estudando ali, né, cada situação, né? Até porque uma obra, ela está mais propícia, né? Talvez se eu tiver errado, aí me corrija, mas um momento de uma obra está mais propício a acontecer um acidente do que a própria reforma? Ou não? Ou varia? Não. A execução da obra mais complexa, iniciando com uma quantidade de homens maiores, com a quantidade de atividades maiores, o risco é maior. Uhum. Mas eu considero, quando eu vou trabalhar, e desde que seja uma reforma pequena de uma salinha até uma estrutura partindo do zero, da fundação, eu considero que eu estou com o mesmo perigo, com o mesmo risco. Uhum. Porque na hora que a gente negligencia o risco, o acidente acontece. Aí nós temos aí ó, na tela aí, o momento do desabamento, né? Sim. A gente possa ver aí. Olha, eu peço até que, se der para repetir, eu acho que é esse vídeo que dá para a gente perceber alguma movimentação de pessoas lá dentro. Vou pedir só para o Malveiro encostar mais um pouquinho. Pronto, olha. Pronto, aqui, ó. Existe uma movimentação, pronto, ó. Nesse canto aqui, ó. Isso. Há um desplacamento, ó. Antes do colapso, há um desplacamento de um pedaço de material, que eu não posso determinar qual é. Uhum. Primeiro desplaca um pedacinho, talvez já no processo novamente, ó. De colapso. Observe aí, né? Eu acho que... Tá ali, ó. Lá no cantinho aqui. Algo bem, já... Bem que assim, Algo já... Mas provavelmente já no processo de descida da estrutura. A gente vê que tem pessoas embaixo. É um acidente que Pode ver mais. É um acidente que a gente está... Os bombeiros militares trabalham sempre com a possibilidade de encontrar pessoas com vida, e essa a nossa pretensão, e vontade. É por isso que eles não colocaram ainda as máquinas, né, para
estarem tirando os escombros? Porque muitas vezes a gente encontra muita gente, por que que não colocaram Sim. os tratores, Por que que aqueles, não coloca, tá todo para mundo lá tirar? embaixo? Mas não é bem assim, Não porque funciona. dá a esperança de que tenha pessoas com vida, e aí mexer com as máquinas seria, né, Sim, um poderia ser risco pior. pra Os situação. bolsões, quando a demolição, quando ocorre um colapso em estrutura de concreto, a chance de criar bolsões, que as pessoas às vezes, a gente vê muito em terremotos, em tragédias pelo mundo afora, os bolsões são possíveis. Agora, entretanto, pela grandiosidade do colapso, evidentemente que a gente imagina que a quantidade de vítimas fatais sejam significativas, Significativa, né? porque é muito difícil. Nós estamos falando de concreto, que é em torno de 2.500 quilos por metro cúbico. Então, um concreto desse, mesmo que não chegue a danificar muito a pessoa ou machucar muito, mas se ele ficar sobre, a própria respiração vai ficando difícil. E existem os fatores também emocionais, que as pessoas vão se encontrar. Então, assim, às vezes as pessoas, o bombeiro não está fazendo nada. Ele está fazendo o que o procedimento demanda fazer. O procedimento demanda fazer. Inclusive, tem um vídeo aí mostrando, eu gostaria que meu diretor colocasse na tela toda, a gente vai perceber aí o momento em que o pessoal pede silêncio, os trabalhadores do Corpo de Bombeiro. Vamos então a esse vídeo, tá certo? Que mostra aí o momento da apreensão dos trabalhadores e que eles pedem silêncio, fala com alguém que está ainda a possibilidade de responder lá embaixo. Vamos então para o vídeo. Então tá aí. Tá aí então, portanto, você vê aí, a gente colocou o vídeo aí para você perceber o quanto há preocupação do Corpo de Bombeiros e a esperança de encontrar pessoas com vida, não é mesmo? Com dias que aconteceu esse acidente, já estamos no 3º dia, né, de buscas, mas há ainda a preocupação para encontrar, e a preocupação que eu falo de não mexer com os escombros para que não possa deixar pior a situação de alguém que possa estar sobrevivendo. E a gente aqui gostaria de parabenizar ao pessoal do Corpo de Bombeiros, as pessoas que estão ajudando, sendo voluntários, muitos voluntários em ajudar, outros levando alimentação, energético, água para os trabalhadores que estão empenhados em trazer um resultado para essas famílias que aguardam ainda a resposta para as vítimas que ali se encontram ainda, né? Infelizmente. Mas vamos continuar aqui debatendo com o engenheiro civil Arnold Malveira, ele que já fez várias construções e ele entende de construção, ele entende de prevenção, ele sabe, né, como fazer toda uma estrutura em uma reforma. E aí a gente está avaliando todos esses vídeos, todo esse acontecimento e aqui falando, de maneira alguma fazendo papel de perito, de maneira alguma, né? Aqui profissional da comunicação e o profissional da construção civil, o Arnold Malveira, engenheiro civil. Então nós damos continuidade aqui. A gente não faz juízo de valor, de por que não fez, porque aí já foi, né? A gente trabalha com
como toda e qualquer profissão, você na profissão de comunicação, você alimenta muitas vezes o sonho, a alegria, o entretenimento. Quando a gente entrega uma obra, nós estamos entregando projetos de vida, investimentos econômicos, sonhos. Né? Então, assim, tudo isso a gente tem que considerar para tentar conservar. Infelizmente, a gente não tem. Muitas vezes, até quando a gente compra um carro, acha que o carro é só combustível, encher pneu e tacar e andar para cima e para baixo. O carro demanda manutenção, demanda custo. Toda e qualquer estrutura demanda cuidado, inclusive a gente. Se a gente não tiver cuidado com a gente mesmo, eu não vou fazer dieta agora, a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde e tudo mais. A construção, como está inanimada, aparentemente inanimada, assim, está parada, é concreto, isso aqui dura uma vida. Para ter ideia, a gente estima-se em torno da vida útil de concreto de 50 anos. 50 anos. 50 anos. Evidentemente que isso vai depender da agressividade da atmosfera, de como foi colocado, de como é utilizado, de como a estrutura é utilizada, porque às vezes as pessoas chegam e dizem, eu queria um projeto para uma casa. Você elabora o projeto e ele faz em cima um depósito. Muda toda a configuração, sem um aviso prévio, isso também pode acarretar problemas estruturais significativos. Uma simples casa, né? Às vezes até uma parede que você muda. Sim. Né? As pessoas têm o costume de aproveitar, aí é uma questão cultural e também falta de fiscalização. Aí sim, seria falta de fiscalização da prefeitura. Todo o limite do terreno. Então você vai ver em Fortaleza muitas estruturas coladas umas às outras. Paredes, para que a pessoa possa entender, encostadas uma na outra. Deveria ter um recuo mínimo. São estruturas que vão trabalhar diferentes, independentes, são usos diferentes, eu não sei o que é que o vizinho vai fazer na casa dele, que pode afetar a minha. Então, tudo isso demanda uma certa prudência. Nada contra os profissionais que nos ajudam na execução de uma obra. Agora, você não pode buscar informações de pessoas visitar clientes, Bezerra, que com problemas construtivos severos, porque não quiseram fazer uso de um profissional habilitado. Acontece que, em geral... Aquela questão do vamos economizar, sim, né? Mas aí vem o lado ruim. Vamos economizar. Vem um lado ruim. Em geral, corrigir custa 5 a 6 vezes mais do que fazer direito pela primeira vez. Então, ele não quis fazer uso de um profissional, contrata para tentar resolver o problema, e aí aquele custo que ele teria X, facilmente irá para 5X. Aí, o engenheiro está querendo ganhar muito dinheiro. Não, o seu problema demanda esse custo. Então, cada obra tem um custo e uma demanda. Então, não tem como a gente fazer diferente. Nem sempre o mais caro é o melhor, mas quando está barato demais, começa a desconfiar. Começa a desconfiar porque são serviços que demanda custo significativo. Olha, isso, gente, não acontece somente em situações particulares, não. Olha, nós estamos falando aqui sobre o desabamento desse prédio lá no bairro Meireles. Desabamento há 4 meses atrás de um prédio na Maraponga, no bairro Maraponga. Né? Estruturas desabando em escolas, inclusive com pessoas feridas. Então requer cuidado, requer cobrança da população, cobrança das instituições responsáveis aos governantes que possam colocar aí uma fiscalização maior, intensificar as fiscalizações. Até porque nós temos aí um período de chuvoso, né? Um período invernoso, que aqui no Nordeste chamamos o período chuvoso e invernoso. Então, nós temos aí esse período invernoso que vai acarretar mais peso sobre uma estrutura de residência, de prédios e de estabelecimentos. E é preciso uma fiscalização para que não venha a ocorrer acidentes do tipo desse que aconteceu e de outros que já aconteceram. Né? Acabamos, inclusive, de comentar com relação às estruturas de prédios no centro de Fortaleza, que há uma preocupação. Imagine só um prédio
né, desabando, como já teve outros acidentes menores, mas um prédio, que Deus o livre dessa situação. Mas a gente tem que se preocupar. A gente passa ali, são prédios antigos. Será se existe uma fiscalização? Será se existe uma precaução para que aquela estrutura não venha abaixo? Porque existem muitas infiltrações, né? Há uns 2 anos atrás, teve um acidente ali no centro em um comércio de um rapaz, não sei se você lembra, que rapaz que vende aqueles produtos importados, né? Parece que o pessoal não era nem do Brasil, chineses. E aí uma criança veio a óbito, estava na estrutura de cima e veio abaixo por causa de uma infiltração. Estavam tentando resolver o problema e veio abaixo, caiu, matou a criança. Então nós temos que nos preocupar. Nós, e eu tenho certeza que muitos debates ainda irão acontecer sobre isso. Agora tem que haver cobrança por parte dos vereadores, do prefeito, da própria prefeitura, para que intensifique mais, o governo do estado também, para que intensifique mais a questão de fiscalizar esses prédios e também até os prédios do próprio governo, né? Como é o caso de escolas, etc. Então nós estamos aqui com o Arnold Malveira, ele que é engenheiro civil, e a gente debatendo essa situação toda. Voltando para essas imagens dos pilares aqui, para a gente reforçar, né? Sim. Poderia ter sido feito isso aqui. Desde que devidamente escorado. Não tem escoras aí, né? Não tem. Você não dá visualiza. pra perceber, né? Você não visualiza. E a quantidade de pilares poderia ser menor e você fazer um polígono e distribuir essa recuperação. Agora, se você fizer em vários de uma vez só, seguindo uma proximidade muito grande, sem escora, aumenta o seu risco, né? Porque assim, o concreto ele foi feito para compressão, para essa carga vertical em cima dele. A ferragem não. O aço ele é usado para flexão, onde o concreto não tem resistência, quase não tem resistência. Então eu uso concreto armado para juntar duas propriedades: a resistência à compressão do concreto e a resistência à flexão do aço. Quando eu junto os dois, então eu posso dar forma, eu posso dar tamanho, eu posso vencer vãos maiores com vigas e aí sucessivamente. Então a gente tem que ter cuidado e outra coisa, ó, tá vendo aqui o ferro aqui, ó? Né? Esse aço, quando eu vou recuperar, esse concreto que está por trás do aço, tem que ser suficiente o espaço para eu romper, para que essa minha mão entre. Porque eu preciso tratar esse ferro também. E muitas vezes, Bezerra, nem isso aqui resolve mais. Eu preciso envelopar o pilar. Ou seja, colocar toda uma estrutura de aço nova para poder recompor o pilar. Porque na norma, eu preciso verificar o diâmetro desse aço. Se ele só pode ter reduzido no máximo 20%. Você pega um paquímetro, que é um instrumento de medição, e mede. Se der redução maior de 20%, esse aço eu preciso colocar um reforço, um outro aço. Sim. De bitola sã, nova, que eu possa garantir a estrutura do pilar. Só colocar a massa aqui não resolve. Não resolve, né? Não resolve. Não vou dizer nada, mas não resolve. Não resolve, é verdade. Arnold, nós estamos já chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Nós gostaríamos de agradecer a você, mas antes que você possa trazer aí suas palavras finais, eu gostaria de estar agradecendo aos nossos amigos e amigas que sempre estão acompanhando esse nosso programa. Nosso programa que tem um objetivo aí de levar a boa informação, a informação verídica e com responsabilidade, né? Estamos aí com a Ivanice Martins, ela que agradece a gente, né? Ela compartilhou, lamenta pro desmoronamento aí, diz que é muito triste. O Aristone Moura também está aí parabenizando, dizendo muito bom o programa, acredito que seja isso. Ayrton Gomes, parabéns pelo programa, Bezerra, muito obrigado, Ayrton, e ao Jonas. Esse engenheiro aí é bom, tá falando aqui. Então a gente agradece a todos vocês, tá certo, gente, que sempre estão acompanhando o nosso programa. Peço que compartilhe sempre, né, o melhor da informação com responsabilidade, como falamos, e a gente quer agradecer ao Arnold aqui por ter vindo até o nosso programa,
está dando as explicações, né, e até orientação também para que fatos como esse não venham a ocorrer mais aqui em Fortaleza, em nosso estado, e nem, infelizmente, a gente não pode dizer nem no Brasil, porque sabemos que, às vezes, isso daqui a pouco cai no esquecimento, né? Então, a gente quer agradecer a sua presença, engenheiro Arnold Malveira. Olha, Bezerra, eu que agradeço, de certa forma, a primeira vez aqui no teu programa, para uma situação muito chata, muito crítica, né? Tem muitas pessoas sofrendo hoje com esse problema. Esperamos você mais vezes, né, aqui, né? Numa próxima oportunidade, para que a gente possa, num momento mais tranquilo, tá orientando, ou compartilhando, ou tirando dúvida, numa situação menos pesada, menos triste, como a gente está vendo. Mas muito obrigado pelo convite, agradeço profundamente. Então, obrigado, gente. A gente agradece a todos vocês. O programa de hoje foi justamente focado nessa situação, né? Esse acidente, desabamento aí desse prédio, a gente torce que as vítimas sejam aí resgatadas, ainda na esperança de que encontre alguém com vida, mas que esse caso possa ser debatido, principalmente na Câmara dos Vereadores, diante do prefeito e também diante do governador do estado do Ceará, tá certo? Um abraço a todos vocês, obrigado a você que compartilhou, a você que comentou. Continue aí dando, né, aquele legalzinho pra gente, para que a gente possa aí ter mais visualizações. Um abraço a todos e até outra oportunidade na próxima semana, se Deus quiser.